Oi, gente, eu tô lendo a Bíblia a partir de Gênesis aqui, a partir da seguinte ótica, né, da seguinte observação. Eu tô com desejo de compreender tudo que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus, né? Então, todas as passagens, começando a partir de Gênesis 1, da criação, né, do homem, à imagem e semelhança de Deus, e pensando nesses, enfim, esses atributos da imagem de Deus em nós, né, o que se perdeu depois do pecado e como isso mudou radicalmente o relacionamento do homem com Deus, né, enfim, o homem conversava com Deus, a partir de então o homem teve que invocar a Deus, e o homem precisou de intercessores, né, intermediários por causa do pecado e a necessidade do sacrifício de sangue na relação do homem com Deus, tudo isso. Eu quero destacar um ponto aqui maravilhoso. Tão logo Adão e Eva eles pecaram, né? A Bíblia diz que eles se esconderam, né? Eles perceberam que estavam nus e fazem para si mesmo uns aventais, né, com a folha de figueira para cobrir aquela condição que na verdade não cobriu no sentido espiritual da coisa, né? Foi um esforço inútil da parte deles, né? Foi um remendo típico dos seres humanos, né, em relação a um paliativo, né, para cobrir um problema muito mais profundo. Mas o que me chama a atenção nesse momento é o fato de que no versículo 8 diz que o homem e sua mulher ouviram o som do Senhor Deus que andava no jardim no frescor do dia. E eles se esconderam do Senhor, né, atrás das árvores do jardim. Aí o Senhor vem e pergunta onde eles estão. Mas olha que lindo, né, a maneira como Deus se aproximou de Adão e Eva, né? O Senhor, a primeira coisa que a gente nota aqui é que Deus vem andando, né? Até uma linguagem bastante antropomórfica, né? Uma linguagem bastante humana. Diz aqui que Deus vem andando, né? Como diz o texto aqui, que Deus eles ouviram o som do Senhor e que Deus vinha caminhando pelo jardim. Você observa que Deus não veio do céu com juízo, Deus não veio sobre as asas do vento. E, com certeza ele vem aqui como um juiz, né? Como aquele que precisa julgar o pecado. O pecado precisa ser julgado por causa da natureza de Deus. O pecado é a coisa mais cara que existe no universo, né? Porque custou o relacionamento do homem com Deus, né? Mas você observa que ao mesmo tempo a firmeza de Deus em relação a julgar o pecado, mas você vê que Deus vem andando, né? Você vê aqui a calma de Deus, a longanimidade de Deus. Ele não vem de forma súbita, mas ele vem andando justamente porque não está na natureza de Deus a fúria, não está na natureza de Deus a precipitação, mas até mesmo quando Deus julga o pecado, ele considerou, ele avaliou, ele reavaliou, ele pensou da melhor forma que ele poderia, né? A melhor maneira que ele poderia tratar essa situação. Como a gente aprende aqui com a natureza de Deus, né? Que Deus é tardio em se irar, Deus é tardio, né? Em, em fazer com que a sua ira recaia sobre os homens, mas ele vem andando e você observa que ele vem andando, né, durante o frescor do dia. Ele não vem à noite, ele não vem no pior momento do dia, mas ele vem no momento, né, de tranquilidade, de paz, né, onde porque normalmente à noite é onde o sentimento de terror, né, ele se torna maior. Então ele vem num tempo onde é possível haver, sabe, onde Adão e Eva poderiam se enxergar, onde poderia haver uma,
sabe, um diálogo, um relacionamento, uma restauração, né? Porque esse é o desejo de Deus. Deus ele não está no desejo de destruir, ele não está no desejo de acabar com tudo. Não, por causa da sua justiça, ele precisa pedir uma satisfação do pecado. Mas ele faz isso num tempo e num momento cercado de compaixão, de misericórdia e de oportunidade. Deus é um Deus de oportunidade. Por isso que a Bíblia diz que a misericórdia, né, ela triunfa sobre o juízo, né? A Bíblia fala que somos salvos pela longanimidade de Deus, né? Que Deus sofre primeiro, Deus, né? Existe uma medida da ira de Deus, existe uma tolerância em Deus, e é por causa dessa tolerância de Deus, dessa misericórdia de Deus antes do juízo, que ele sempre nos dá a oportunidade da reconciliação. Então Deus é um Deus, antes de mais nada, um Deus reconciliador, entende? Ele vem andando, ele não vem correndo, ele não vem voando, ele vem andando, passeando pelo jardim. Adão podia de longe ouvir, sabe, os passos do Senhor, talvez o barulho das folhas, e a voz dele vem com tamanha sutileza, não vem como um trovão, mas vem como o próprio Elias disse, né? Que a voz dele veio como um sussurro. Mas Adão conhecia a voz de Deus. Ele foi percebendo, né, que a voz de Deus ia pisando sobre o jardim e que Deus estava se aproximando no propósito, né, de confrontá-los, mas sobre todas as coisas, para restaurá-los, uma vez que o pecado fosse coberto, uma vez que Deus sacrificasse, né, o cordeiro para cobrir e tirar o pecado de Adão e Eva, porque aquelas roupas que eles haviam criado, né, da folha da figueira, não representava a justiça de Deus, mas representava uma justiça própria. E a partir desse texto você vai observar que a figueira na Bíblia é sempre amaldiçoada, né? Ela é sempre uma figura daquela coisa plástica, montada, feita pelo homem. E Jesus amaldiçoou a figueira porque a figueira representa a hipocrisia humana, que não pode de fato cobrir os nossos pecados, mas os nossos pecados só podem ser cobertos através do sangue de Cristo. Folha de figueira é a religião humana feita pelos esforços do homem que tenta agradar a Deus, mas sem sangue, sem holocausto, sem o derramamento de sangue, não pode haver remissão de pecados, tá bom? Graças a Deus, Deus levantou ali no Éden o sacrifício, né? Deus matou um animal e Deus cobriu o pecado do primeiro casal. E já Deus ali colocou como uma prospecção que somente através do sacrifício imolado de um cordeiro é que haveria a possibilidade de uma cobertura e de um pagamento dos nossos pecados. Deus abençoe.